Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca, antes, estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então, temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Esaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo os chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E, de noite, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E, de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia.
porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos seus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram e até a torre de Ananel. E, junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Enri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E, ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e, ao seu lado, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e, ao seu lado, reparou Zadok, filho de Baná. E, ao seu lado, repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E, ao seu lado, repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador Daquém do rio. Ao seu lado, reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives, e, ao seu lado, reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E, ao seu lado, reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E, ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte de sua casa, e, ao seu lado, reparou Atus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E, ao seu lado, reparou Salum, filho de Eloás, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale, reparou Anum e os moradores de Zanoa, estes a edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo, reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Conozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou, e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asboque, maioral da metade de Bet-Esur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até ao viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele, repararam os levitas, Helm, filho de Bani, e, ao seu lado, reparou Asabias, maioral da metade de Quila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Nadade, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, defronte da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção,
desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E, depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binui, filho de Nadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os netineus, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois, repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e, depois dele, reparou Semaías, filho de Sicanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E, entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão. Acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo, numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo.
E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que, de noite, nos sirvam de guarda e, de dia, na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Neemias capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos ou vender-se-iam a nós. Então, se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então, disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então, chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia eram boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam e, de 10 em 10 dias, de todo vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo.